Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (70) Saído de um pesadelo. Sendo isso desígnio de Tanavasti ou não, milênios se passaram sem que Raize tirasse a vida de outro dos 16. Embora eu lamente o grande sofrimento que Raize causou, não acredito que pudéssemos esperar por um resultado melhor. Kaladin corria pelo abismo, saltando galhos e detritos, pisando em poças d'água. A garota o acompanhava melhor do que havia esperado, mas, impedida pelo vestido, ela não era nem de longe tão rápida quanto ele. Conteve-se, combinando seu ritmo ao dela. Por mais desesperante que ela fosse, não ia abandonar a noiva de Adolin para ser devorada por um demônio do abismo. Eles alcançaram uma interseção e escolheram um caminho aleatoriamente. Na seguinte, ele só pausou o suficiente para verificar se estavam sendo seguidos. Estavam. Batidas pesadas atrás deles, garras em pedra. Arranhões. Ele agarrou a bolsa da garota, já estava carregando a mochila dela, enquanto corriam por outro corredor. Ou Shallan estava em excelente forma, ou o pânico tomou conta dela, porque nem mesmo parecia cansada quando chegaram à interseção seguinte. Não havia tempo para hesitação. Ele disparou por um caminho, os ouvidos tomados pelo som áspero da carapaça. Um súbito estrondo ecoou pelo abismo, tão alto quanto 1000 trombetas. Shallan gritou, embora Kaladin mal pudesse ouvi-la devido ao horrível ruído. As plantas do abismo se recolheram em grandes ondas. Em instantes, o local inteiro passou de fecundo a árido, como o mundo se preparando para uma grande tormenta. Alcançaram outra interseção e Shallan hesitou, olhando de volta na direção dos sons. Ela estendeu as mãos, como se estivesse se preparando para receber a coisa. Mulher tormentosa! Ele a agarrou e puxou-a para que o seguisse. Correram por 2 abismos sem parar. A criatura ainda estava no encalço, embora ele só pudesse ouvi-la. Não tinha ideia de quão perto estaria, mas podia farejar os dois. Ou estaria seguindo o som. Ele não fazia ideia de como elas caçavam. Preciso de um plano. Não posso simplesmente. Na próxima interseção, Shallan se virou para o lado oposto ao que ele havia escolhido. Kaladin praguejou, forçando-se a parar e correr atrás dela. Não é hora de discutir sobre. Disse ele, ofegante. Calado. Siga. Ela conduziu-os a uma interseção, depois outra. Kaladin estava começando a se cansar, os pulmões protestando. Shallan parou, depois apontou e correu por um abismo. Ele seguiu, olhando por sobre o ombro. Só via escuridão. O luar estava distante demais, estrangulado demais, para iluminar aquelas profundezas. Eles não saberiam da aproximação da fera até que ela adentrasse a luz de suas esferas. Mas pai das tempestades, ela parecia próxima. Kaladin voltou a prestar atenção na corrida. Quase tropeçou em alguma coisa no chão. Um cadáver? Ele pulou por cima do corpo, alcançando Shallan. A barra do seu vestido estava emaranhada e rasgada devido à corrida, seu cabelo totalmente desgrenhado, o rosto rubro. Ela o conduziu por outro corredor, então parou, mão na parede, ofegante. Kaladin fechou os olhos, inspirando e expirando. Não posso descansar por muito tempo. Ele está vindo. Sentia-se prestes a desabar. Cubra essa luz, sibilou Shallan. Ele franziu o senho, mas obedeceu. Não podemos descansar muito tempo, sibilou de volta. Quieto. A escuridão era completa, exceto pela luz tênue escapando por entre seus dedos. O som de raspagem parecia estar quase em cima deles. Raios!
Poderia lutar com aqueles monstros sem luz das tempestades? Desesperado, ele tentou sugar a luz que ocultava na palma da mão. Nenhuma luz lhe veio, e não via-se-o desde a queda. O som de raspagem continuou. Ele se preparou para correr, mas os sons não pareciam estar se aproximando mais. Kaladin franziu o senho. O corpo sobre o qual havia tropeçado era um dos mortos da luta de mais cedo. Shallan os conduzira de volta para o ponto de partida. E para onde havia comida para a besta. Ele esperou, tenso, ouvindo o próprio batimento cardíaco trovejando no peito. Os sons de raspagem ecoavam pelo abismo. Estranhamente, alguma luz piscou mais atrás. O que era aquilo? Fique aqui, sussurrou Shallan. Então, incrivelmente, ela começou a se mover na direção dos sons. Ainda segurando as esferas desajeitadamente com uma das mãos, ele estendeu a outra e a agarrou. Shallan se virou para ele, então olhou para baixo. Inadvertidamente, ele a pegou pela mão segura. Kaladin a soltou imediatamente. Preciso vê-lo, sussurrou Shallan. Estamos tão perto. Você é louca? Provavelmente. Ela continuou na direção da fera. Kaladin hesitou, amaldiçoando-a em pensamento. Por fim, pousou a lança e deixou cair a mochila e a bolsa dela sobre as esferas para abafar a luz. Então a seguiu. O que mais podia fazer? Explicar para Dorin? Sim, príncipezinho. Deixei sua noiva perambular sozinha nas trevas e ser devorada por um demônio do abismo. Não, eu não fui atrás dela. Sim, eu sou um covarde. Havia luz à frente. Ela mostrava a Shallan, sua silhueta, pelo menos, agachada atrás de uma curva no abismo, espiando pela lateral. Kaladin foi até ela, se agachando também e dando uma olhada. Lá estava a criatura. A fera preenchia o abismo. Longa e estreita, não era bulbosa ou corpulenta, como alguns caranguejos pequenos. Era sinuosa, esguia, com aquele rosto semelhante a uma flecha e mandíbulas afiadas. Também era errada. Errada de uma maneira difícil de descrever. Criaturas grandes deveriam ser lentas e dóceis, como chules. Contudo, aquela fera enorme se movia com facilidade, suas pernas erguidas contra as paredes do abismo, segurando-a de tal modo que seu corpo mal tocava o chão. Ela devorou o cadáver de um soldado caído, agarrando o corpo com garras menores próximas à boca, então rasgando-o ao meio com uma mordida pavorosa. Aquele rosto parecia saído de um pesadelo. Maligno, poderoso, quase inteligente. Esses esprenos, sussurrou Shallan, tão baixo que ele mal ouviu. Eu já os vi antes. Eles dançavam ao redor do demônio do abismo e eram a fonte da luz. Pareciam pequenas flechas brilhantes e cercavam a fera em grupos, embora ocasionalmente um deles se afastasse dos outros e então desaparecesse como uma pequena pluma de fumaça se elevando no ar. Em guias celestes, sussurrou Shallan. Eles também seguem em guias celestes. O demônio do abismo gosta de cadáveres. Será que são carniceiros naturais? Não, essas garras parecem feitas para quebrar conchas. Suspeito que encontraríamos rebanhos de chules selvagens no habitat natural dessas coisas. Mas eles vêm para as planícies quebradas para empupar, e aqui há muito pouca comida, por isso eles atacam homens. Por que esse aqui permaneceu depois de empupar? O demônio do abismo havia quase terminado sua refeição. Kaladin pegou-a pelo ombro, e Shallan permitiu, com óbvia relutância, que ele a puxasse para longe. Eles voltaram às suas coisas, recolhendo-as, e tão silenciosamente quanto possível, recuaram escuridão adentro. Eles caminharam durante horas, seguindo uma direção completamente diferente da anterior. Shallan permitiu que Kaladin conduzisse novamente, embora tentasse ao máximo memorizar os abismos. Precisaria desenhar para ter certeza da sua localização. Imagens do demônio do abismo povoavam sua cabeça. Que animal majestoso!
Seus dedos praticamente coçavam para desenhá-lo a partir da lembrança que capturou. As pernas eram maiores do que havia imaginado, não como um pernoso, com gambitos finos sustentando um corpo grosso. Aquela criatura emanava poder. Como espinha branca, só que enorme e mais estranho. Eles estavam muito longe do animal agora. Com sorte, isso significava que estavam em segurança. A noite a exauria, depois de ter acordado cedo para a expedição. Ela discretamente verificou as esferas na bolsa. Elas drenou até estarem todas foscas durante a fuga. Abençoado fosse o Todo-Poderoso pela luz das tempestades, teria que fazer um glifo-amuleto em agradecimento. Sem a força e a resistência fornecidas pela luz, nunca teria sido capaz de acompanhar Kaladin pernas longas. Agora, contudo, estava tormentosamente exausta. Como se a luz houvesse inflado sua capacidade, mas depois a deixado vazia e exaurida. Na interseção seguinte, Kaladin fez uma pausa e olhou-a de cima a baixo. Ela ofereceu um sorriso fraco. Vamos ter que parar aqui para passar a noite, disse ele. Desculpe. Não é só você, respondeu ele, olhando para o céu. Para ser honesto, não tenho ideia se estamos indo na direção certa. Perdi o rumo. Se pudermos ter uma noção de manhã do ponto onde o sol está nascendo, saberemos para onde caminhar. Ela assentiu. Ainda devemos ser capazes de voltar com tempo de sobra. Não precisa se preocupar. A maneira como ele falou imediatamente fez com que ela começasse a se preocupar. Ainda assim, ela o ajudou a encontrar um trecho de chão razoavelmente seco, e eles se instalaram, esferas no centro como uma pequena fogueira de mentira. Kaladin revirou a mochila que ela havia encontrado, tirada de um soldado morto, e achou algumas rações de pão achatado e carne seca de chulei. Não era nem de longe a comida mais apetitosa, mas era alguma coisa. Shallan se sentou recostada na parede e comeu, olhando para cima. O pão era feito com trigo transmutado, aquele gosto rançoso era óbvio. As nuvens acima impediam de ver as estrelas, mas alguns esprenos de estrelas se moviam diante delas, formando padrões distantes. É estranho, sussurrou ela enquanto Kaladin comia. Só estou aqui a metade de uma noite, mas parece muito mais tempo. O topo dos platôs parecem tão distantes, não parecem? Ele grunhiu. Ah, sim. O grunhido do carregador de pontes. Uma linguagem própria. Vou precisar repassar os morfemas e tons com você, ainda não sou fluente nela. Você seria uma péssima carregadora de pontes. Baixa demais? Bem, sim. E mulher demais. Duvido que ficasse bem nas tradicionais calças curtas e colete aberto. Ou melhor, provavelmente ficaria bem demais. Ia desconcentrar um pouco os outros carregadores. Ela sorriu, pegando da bolsa seu caderno de desenho e um lápis. Pelo menos havia caído com o material. Começou a rabiscar, cantarolando baixinho e roubando uma das esferas para iluminação. Padrão ainda estava escondido na sua saia, satisfeito em ficar em silêncio na presença de Kaladin. Raios, disse Kaladin. Você não está desenhando um retrato de si mesma em uma roupa daquelas. Ora, claro. Estou desenhando imagens lascivas de mim mesma para você depois de apenas umas poucas horas juntos no abismo. Ela traçou uma linha. Você tem muita imaginação, carregadorzinho. Bem, era disso que estávamos falando, resmungou ele, se levantando e caminhando até ela para ver o que estava fazendo. Pensei que estivesse cansada. Estou exausta. Então preciso relaxar. Obviamente. O primeiro esboço não seria o demônio do abismo. Ela precisava de um aquecimento. Então desenhou o caminho deles pelos abismos. Um mapa, mais ou menos, era mais uma imagem dos abismos, se pudesse vê-los de cima. Era criativo o bastante para ser interessante, embora ela tivesse certeza de que não havia desenhado corretamente alguns dos sulcos e curvas. O que é isso? Indagou Kaladin. Uma imagem das planícies? Um mapa, mais ou menos, disse ela, mas fez uma careta. O que o fato de não conseguir desenhar apenas umas poucas linhas que mostrassem sua localização, como uma pessoa normal,
dizia sobre ela? Precisava transformar em um desenho. Não conheço as formas completas dos platôs por que passamos, só os caminhos que percorremos. Você se lembra tão bem assim? Tormentas. Ela não pretendera ser mais discreta sobre sua memória visual? Não, nem tanto. A maior parte é especulação. Sentiu-se tola por revelar sua habilidade. Vel teria dito poucas e boas sobre isso. Na verdade, era uma pena que Vel não estivesse ali. Ela seria melhor naquela missão de sobreviver na natureza selvagem. Kaladin pegou o desenho dos seus dedos, se levantando e usando sua esfera para iluminá-lo. Bem, se seu mapa estiver correto, estamos seguindo para sul em vez de para oeste. Preciso de luz para me orientar melhor. Talvez, disse ela, pegando outra folha para começar a desenhar o demônio do abismo. Vamos esperar pelo sol amanhã. Isso me dirá qual caminho seguir. Ela sentiu, iniciando seu desenho enquanto ele abria um espaço para si e se acomodava, o casaco dobrado para formar um travesseiro. Ela também queria se deitar, mas aquele desenho não queria esperar. Tinha que fazer pelo menos um rascunho. Ela só resistiu meia hora, concluindo talvez um quarto do desenho, antes de precisar deixá-lo de lado. Se encolher no chão duro com a mochila como travesseiro e cair no sono. Ainda estava escuro quando Kaladin acordou, cutucando-a com a base da lança. Shallan gemeu, rolando no chão do abismo, e sonolenta, tentou colocar o travesseiro sobre a cabeça. O que, naturalmente, fez com que a carne seca de Shulei caísse sobre ela. Kaladin riu. Claro, isso arrancou uma risada dele. Homem tormentoso. Quanto tempo conseguiu dormir? Ela piscou os olhos remelentos e concentrou-se na fenda aberta muito acima. Não, nenhum vislumbre de luz. 2, talvez 3 horas de sono, então? Ou melhor, sono. A definição era discutível. Ela provavelmente teria chamado de se debater e se revirar no chão rochoso, ocasionalmente acordando assustada e descobrindo que havia babado a ponto de formar uma pequena poça. Mas não era uma pronúncia muito fácil de botar para fora, ao contrário da baba supracitada. Ela se sentou e esticou seus membros doloridos, conferindo para ter certeza de que sua manga não se desabotoou durante a noite ou qualquer coisa igualmente embaraçosa. Preciso de um banho, resmungou ela. Um banho? Perguntou Kaladin. Você só está distante da civilização há um dia. Shallan fungou. Só porque você está acostumado com o fedor de carregador de pontes não significa que preciso fazer o mesmo. Ele sorriu, pegando um pedaço de carne seca do ombro dela e jogando na boca. Na minha cidade natal, quando eu era garoto, o dia do banho era uma vez por semana. Acho que até mesmo os olhos claros de lá teriam considerado estranho que todo mundo aqui, até os soldados comuns, tome banho com mais frequência. Como ele ousava estar tão animado de manhã? Ou melhor, de manhã. Ela jogou outro pedaço de carne de Shulei nele quando Kaladin se distraiu. O homem tormentoso o agarrou. Eu o odeio. Nós não fomos comidos por aquele demônio do abismo enquanto estávamos dormindo, disse ele, voltando a enfiar tudo na mochila, exceto por um único odre d'água. Eu diria que é o máximo de sorte que podemos esperar, nestas circunstâncias. Vamos, de pé. Seu mapa me dá uma ideia do caminho a seguir. E podemos prestar atenção na luz do sol para garantir que estamos na direção certa. Queremos dar um jeito naquela grande tormenta, certo? Quero dar um jeito em você, resmungou ela. Com um porrete. O que disse? Nada, respondeu Shallan, se levantando e tentando arrumar a bagunça que era seu cabelo. Raios! Devia parecer o resultado de um relâmpago atingindo uma jarra de tinta vermelha. Suspirou. Não tinha uma escova, e ele não parecia disposto a lhe dar tempo suficiente para uma trança apropriada, então ela calçou as botas. Usar o mesmo par de meias 2 dias seguidos era a menor das suas indignidades, e pegou a bolsa. Kaladin carregou a mochila. Ela o seguiu enquanto ele avançava pelo abismo, o estômago reclamando de quão pouco comeu na noite anterior. A comida não lhe apetecia, então deixou a barriga roncando. Bem feito para você, pensou.
mas não sabia o que queria dizer com isso. Por fim, o céu começou a clarear, e de uma direção que indicava que estavam indo pelo caminho certo. Kaladin caiu no seu silêncio usual, e seu humor mais alegre de mais cedo se evaporou. Em vez disso, ele parecia consumido por pensamentos difíceis. Ela bocejou, se pondo ao lado dele. Em que está pensando? Estava meditando sobre como é agradável ter um pouco de silêncio, disse ele. Sem ninguém me incomodando. Mentiroso. Por que se esforça tanto para afastar as pessoas? Talvez eu não queira me meter em outra discussão. Isso não vai acontecer, disse ela, bocejando de novo. É cedo demais para discussões. Experimente. Insulte-me. Eu não. Insulto. Agora. Preferiria caminhar por esses abismos com um assassino compulsivo do que com você. Pelo menos então, quando a conversa se tornasse tediosa, eu teria um modo fácil de escapar. E seus pés têm chulé, replicou ela. Viu? Cedo demais. Não consigo ser espirituosa a esta hora da manhã. Então, sem discussões. Ela hesitou e então continuou em um tom mais baixo. Além disso, assassino algum concordaria em acompanhá-lo. Todo mundo precisa ter alguns critérios, afinal de contas. Kaladin bufou, os lábios se curvando para cima nos cantos. Cuidado, disse ela, pulando sobre um tronco caído. Isso quase pareceu um sorriso. E hoje mais cedo, podia jurar que você estava alegre. Bem, moderadamente contente. De qualquer modo, se começar a parecer de bom humor, vai destruir toda a variedade dessa viagem. Variedade? Sim. Se nós dois formos agradáveis, não haverá equilíbrio artístico. Sabe, a boa arte é uma questão de contrastes. Partes claras e partes escuras. A feliz, sorridente e radiante dama e o sombrio, taciturno, fétido carregador de pontes. Isso. Ele parou. Fétido? Uma grande pintura de personagem mostra o herói com um contraste intrínseco, continuou ela. Forte, mas com um toque de vulnerabilidade, de modo que o espectador possa se identificar com ele. Seu pequeno problema forneceria um contraste dinâmico. Como dá para expressar isso em uma pintura? Disse Kaladin, franzindo o senho. Além disso, eu não sou fétido. Ah, então está melhorando? Viva! Ele a olhou, pasmo. Confusão, observou Shallan. Aceitarei isso graciosamente como um sinal de que você está impressionado que eu possa expressar humor tão cedo. Ela se inclinou para ele com um ar conspiratório. Não sou realmente tão espirituosa. Você é que é meio tapado, então eu pareço inteligente. Contraste, lembra-se. Ela sorriu, então continuou seu caminho, cantarolando baixo. Na verdade, o dia estava parecendo muito melhor. Por que esteve tão mal-humorada antes? Kaladin apressou o passo para alcançá-la. Raios, mulher. Não sei o que faço com você. Não me mate, de preferência. Estou surpreso que ninguém jamais tenha tentado. Ele balançou a cabeça. Quero uma resposta honesta. Por que está aqui? Então, tinha essa ponte que desabou, e eu caí. Ele suspirou. Desculpe, disse Shallan. Alguma coisa em você me encoraja a fazer piadas, carregadorzinho. Mesmo pela manhã. Enfim, por que eu vim para cá? Você quer dizer para as planícies quebradas? Ele assentiu. Havia certa beleza rústica no sujeito. Como a beleza de uma formação rochosa natural, em contraste com uma fina escultura, como a Dolin. Mas era a ferocidade de Kaladin que a assustava. Ele parecia um homem que estava sempre de dentes cerrados, um homem que não permitia a si mesmo, ou a qualquer outra pessoa, simplesmente sentar-se e ter um bom descanso. Eu vim para cá por causa do trabalho de Jasna Kholin. O estudo que ela deixou para trás não deve ser abandonado. E a Dolin? A Dolin foi uma grata surpresa. Eles passaram por uma parede inteiramente coberta por uma cortina de vinhas enraizadas em uma seção de rocha quebrada acima. Elas se contorceram e recuaram enquanto Shallan passava.
Muito atentas, notou. Mais rápidas do que a maioria das vinhas. Elas eram o oposto das plantas nos jardins de sua casa, onde tinham passado tanto tempo abrigadas. Ela tentou agarrar uma para cortar um pedaço, mas a planta se moveu rápido demais. Raios! Precisava de um pedaço, de modo que, quando voltassem, pudesse criar e cultivar uma para estudo. Fingir que estava ali para explorar e registrar novas espécies ajudava a afastar o desânimo. Ela ouviu o padrão zumbindo baixinho na sua saia, como se percebesse o que ela estava fazendo, se distraindo da dificuldade e do perigo. Ela deu um tapinha nele. O que o carregador pensaria se ouvisse a roupa dela zumbindo? Só um minuto, disse ela, finalmente agarrando uma das vinhas. Kaladin assistiu, apoiando-se na lança, enquanto ela cortava a ponta da vinha com uma faquinha da bolsa. A pesquisa de Jasna tem a ver com as estruturas escondidas aqui, debaixo do creme? Por que a pergunta? Ela enfiou a ponta da vinha dentro de um tinteiro vazio que guardava para espécimes. Você se esforçou bastante para vir, disse ele. Ostensivamente, para investigar a crisálida de um demônio do abismo. Uma crisálida morta, ainda por cima. Tem que haver mais coisa. Percebo que você não compreende a natureza compulsiva da erudição. Ela sacudiu o tinteiro. Ele bufou. Se realmente quisesse ver uma crisálida, bastaria pedir que arrastassem uma até você. Eles têm uns trenós de chulés para levar os feridos. Um desses teria servido. Não havia necessidade de você vir até aqui para ver por conta própria. Raios. Um argumento sólido. Ainda bem que Adolin não havia pensado nisso. O príncipe era maravilhoso, e certamente não era estúpido, mas era também mentalmente direto. Esse carregador estava se provando diferente. A maneira como a vigiava, a maneira como pensava. Até mesmo, ela percebeu, a maneira como falava. Ele se expressava como um olhos claros culto. Mas e aquelas marcas de escravo na sua testa? O cabelo as encobria, mas ela achava que uma podia ser Shashi. Talvez devesse passar tanto tempo pensando sobre os motivos daquele homem quanto ele aparentemente passava pensando nos dela. Riquezas, especulou ele, enquanto avançavam. Kaladin afastou alguns galhos mortos despontando de rachadura para que ela pudesse passar. Há algum tesouro de algum tipo aqui, e é isso que você busca? Mas... não. Você conseguiria riquezas facilmente só com um casamento. Ela não disse nada, passando pelo espaço que ele abriu. Ninguém ouviu falar de você antes. A casa da Var realmente tem uma filha da sua idade, e você corresponde à descrição. Poderia ser uma impostora, mas você realmente é olhos claros, e aquela casa vedena não é particularmente significativa. Se vai fingir ser alguém, por que não escolher alguém mais importante? Você parece ter pensado um bocado no assunto. É meu trabalho. Estou sendo verdadeira. A pesquisa de Jasna é o motivo por que vim para as planícies quebradas. Acho que o mundo pode estar em perigo. É por isso que você falou com Adolin sobre os parchamanos. Espere. Como você? Seus guardas estavam naquele terraço conosco. Eles contaram para você? Não percebi que estavam perto o suficiente para ouvir. Fiz questão de pedir que permanecessem bem perto, confirmou Kaladin. Na época, eu estava quase convencido de que tinha vindo para assassinar Adolin. Bem, pelo menos ele era honesto. E direto. Meus homens disseram que você parecia querer que os parchemanos fossem assassinados. Não disse nada do gênero. Embora eu esteja preocupada com a possibilidade de eles nos traírem. É uma questão inútil, já que duvido que consiga persuadir os grão-príncipes sem maiores provas. Mas se você conseguisse seu objetivo, o que faria? Ele soou curioso. Sobre os parchamanos. Faria com que fossem exilados. E quem os substituiria? Olhos escuros? Não estou dizendo que seria fácil, replicou Shallan. Eles precisariam de mais escravos, disse Kaladin em um tom contemplativo. Muitos homens honestos poderiam acabar marcados. Imagino que ainda se ressente do que aconteceu com você. Você não ficaria ressentida?
Sim, suponho que ficaria. Eu sinto muito que tenha sido tratado dessa maneira, mas poderia ser pior. Você poderia ter sido enforcado. Não gostaria de ser o executor encarregado de tentar, disse ele com uma ferocidade contida. Nem eu, respondeu Shallan. Acho que enforcar pessoas é uma escolha infeliz de profissão. É melhor ser o sujeito do machado. Ele franziu. Você sabe. Com o machado dá para cortar caminho. Ele a encarou. Então, depois de um momento, fez uma careta. Ah, raios. Essa foi péssima. Não, foi engraçado. Você parece confundir essas duas coisas um bocado. Não se preocupe. Estou aqui para ajudar. Ele sacudiu a cabeça. Não é que você não seja espirituosa, Shallan. Só acho que se esforça demais. O mundo não é um lugar ensolarado, e tentar desesperadamente transformar tudo em uma piada não vai mudar isso. Tecnicamente, é um lugar ensolarado. Durante metade do tempo. Para pessoas como você, talvez, observou Kaladin. O que quer dizer com isso? Ele fez uma careta. Olhe só, não quero brigar de novo, tudo bem? Eu só. Por favor. Vamos esquecer o assunto. E se eu prometer não ficar zangada? Consegue fazer isso? Claro. Passo a maior parte do tempo sem ficar zangada. Sou incrivelmente hábil nisso. É verdade que a maioria dessas vezes não acontece perto de você, mas acho que vou conseguir. Você está fazendo de novo, disse ele. Desculpe. Caminharam em silêncio por um momento, passando por plantas que floresciam de modo chocante sobre um esqueleto bem preservado, de algum modo praticamente intocado pelo fluxo de água no abismo. Tudo bem, disse Kaladin. É o seguinte. Posso imaginar como é o mundo para alguém como você. Cresceu sendo paparicada, com tudo o que deseja. Para alguém como você, a vida é maravilhosa, ensolarada e merece umas boas risadas. Isso não é culpa sua, e não devo responsabilizá-la por ser assim. Você não teve que lidar com dor e morte, como eu. A tristeza não é sua companheira. Silêncio. Shallan não respondeu. Como poderia responder? O que foi? Perguntou Kaladin finalmente. Estou tentando decidir como reagir, disse Shallan. Sabe, você acabou de dizer algo muito, muito engraçado. Então por que não está rindo? Bem, não é esse tipo de graça. Ela lhe entregou a bolsa e subiu em uma pequena elevação rochosa no meio de uma poça profunda no chão do abismo. O solo geralmente era plano, com todo aquele creme sedimentado, mas a água naquela poça parecia ter mais de meio metro de profundidade. Shallan a atravessou com os braços abertos para se equilibrar. Então, deixe-me ver, disse ela enquanto seguia cuidadosamente. Você acha que vivi uma vida simples e feliz, cheia de sol e alegria. Mas também dá a entender que tenho segredos sombrios e malignos, então suspeita de mim, e chega a ser hostil. Você diz que sou arrogante e deduz que considero os olhos escuros brinquedos, mas quando digo que estou tentando protegê-los, e a todos os outros, sugere que estou me intrometendo e que devia deixá-los em paz. Ela chegou ao outro lado e se virou. Diria que é um resumo preciso das nossas conversas até agora, Kaladin, filho da tempestade? Ele fez uma careta. Sim. Suponho que sim. Uau, você realmente parece me conhecer muito bem. Particularmente levando em conta que iniciou esta conversa declarando que não sabia o que fazer comigo. Uma frase estranha de alguém que parece, do meu ponto de vista, já ter entendido tudo. Na próxima vez que eu estiver tentando decidir o que fazer, vou perguntar a você, já que aparentemente me compreende melhor do que compreendo a mim mesma. Ele passou pela mesma pedra saliente no caminho e ela assistiu, ansiosa, já que Kaladin levava sua bolsa. Ela confiava mais nele para carregar a bolsa sobre a água do que em si mesma, contudo. Estendeu a mão para pegá-la quando ele chegou do outro lado, mas se pegou tomando o braço dele para chamar sua atenção. Que tal isso? Disse ela, encarando-o. Eu prometo, solenemente pelo 10º nome do Todo-Poderoso,
que não pretendo causar mal a Adolin ou a sua família. Quero impedir um desastre. Posso estar errada, e posso estar enganada, mas juro a você que sou verdadeira. Ele fitou-a nos olhos. Tão intenso. Shallan sentiu um arrepio ao encarar aquela expressão. Ele era um homem passional. Acredito em você. E acho que isso basta. Ele olhou para cima, então praguejou. O que foi? Indagou ela, olhando para a luz distante acima. O sol estava surgindo sobre a borda daquele abismo. A borda errada. Eles não estavam mais indo para o oeste. Haviam se desviado de novo, apontando para sul. Droga, disse Shallan. Dê-me essa bolsa. Preciso desenhar isso. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.